e realmente acabei ficando. Outra coisa que me fez voltar para a Espanha quando eu estive nos Estados Unidos a primeira vez é que uma noite eu não podia dormir por causa do clima e tal, eu me sentia muito mal. E eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vou acabar ficando aqui sem poder ilegal, porque eu entrei como turista, não entrei como estudante. Para eu mudar meu status vai ser uma complicação terrível. Eu vou acabar ficando aqui ilegal. Se meus filhos querem me ver, eles vão ter que vir para cá. Pode ser que eles não consigam visto para vir para cá. Vai saber quando eu vou poder ver meus filhos novamente. Eu não vou poder voltar para a Espanha para visitar minha, porque as pessoas, essa pessoa que eu tive uma relação com ela lá, eu tive uma relação de 9 anos com ela. Então, eles são como minha família também, né? Os netos dela me chamam de avô também, né? Os filhos dela me têm como um mais da família. Falei, então eu vou ficar sem ver minha família, sem ver minha mãe, sem ver a minha família na Espanha, preso aqui nos Estados Unidos, porque se eu sair eu já não posso voltar mais, voltar legal, que rolo estão me metendo? Eu vou voltar para a Espanha. Então foi isso também que me incentivou a voltar para lá, né? Então, porque eu não tinha intenção de, quando eu vim para cá, eu, a primeira vez, eu queria conhecer, e de repente, se eu gostasse, eu ia acabar ficando, né? Eu gostei muito de Nova York, eu passei em Nova York, adorei, né? Gostei de Salt Lake das pessoas, mas não gostei do clima. Mas é isso, decidi voltar para a Espanha e passei mais alguns anos lá. Durante o tempo que eu estive aqui nos Estados Unidos a primeira vez, é, tinha um grupo de pessoas solteiras, né, que se reuniam e eles tinham uma página web de pessoas maiores, porque eu tenho um pouco mais de 30 anos. Então, Sério? eu, sim, Eu também. então, é, então eu acabei me cadastrando nessa página e tal, não estava muito afim, mas o pessoal falando, não, se cadastra e tal, de repente tu conhece uma pessoa aqui, legal, acaba ficando e tal. Me cadastrei, mas quando fui, abandonei totalmente essa página, esse perfil, né? Não continuei. Estando lá na Espanha, continuei minha vida lá, normal, solteirinho da Silva outra vez, mas normal. E aí, minha atual esposa também entrou nessa página e ela viu meu perfil e foi uma época em que, teve uma tormenta de neve muito grande aqui nos Estados Unidos e principalmente nessa região onde a gente mora agora, nessa cidade, eles ficaram isolados porque a gente tem a casa aqui na cidade e a família tem uma casa no lago aqui perto, que é o Lake Sutherland, que é uma cabana, tipo uma casa de campo, né? No lago. E ela estava no lago nessa época. E ficou isolada, não podia sair, não tinha como sair, porque como não é nas ruas principais nem avenidas principais, os quita-neves estavam os caminhões que tiram a neve, né? Estavam super ocupados e eles não podiam ir em certos lugares, então eles ficaram isolados. Minha esposa naquela época ficou isolada e não tinha muito o que fazer, né? Não tinha quase 2 metros de neve do lado de fora de casa, então ela não podia nem sair para fora para caminhar. Então ela se cadastrou nessa página, falava com os amigos e tal, e me encontrou meu perfil e me mandou uma mensagem, um sorrisinho e uma mensagenzinha. E eu Qual, não vi. qual que é o site, assim? Porque de repente o pessoal tá assistindo e fala, quero encontrar o amor da minha Ah, vida. Qual que é o site? tá, chama LDS. Como era o nome? É que agora não me lembro. Ah, É um site mais ah, evangélico, assim, ou não? sim, sim. Sim, é mais evangélico, mas também tem pessoas que não são membros da igreja que participam também. É LDS Singles.
.com. LDS Singles. Anotem aí, Sim. ldsingles.com. ldsingles.com. Né? Então, eu como não via mais o perfil, mas me chegava, se alguém mandava uma mensagem, me chegava uma notificação no correio. E eu acabei vendo, e aí voltei a entrar nesse site para ver quem era, né? Falei, vai ver que é alguma louca aí, vamos dar uma olhadinha primeiro, né? E aí retribuí a mensagem e tal, e a gente começou a se falar através desse próprio site. Ela me contou que estava isolada e aí na tormenta de neve e tal, e a gente foi trocando ideia durante vários meses. E a gente mudou, em vez de usar a página, a gente acabou usando já o WhatsApp. E aí a gente foi se conhecendo e tal, e foi se interessando. A gente tem muita coisa em comum. E então, e ela falou, olha, em outubro eu estou indo para a Espanha, porque é um sonho que eu tenho. Eu já tinha uma viagem programada para conhecer a Espanha, porque a minha esposa é americana, mas a família dela a mãe dela é da Guatemala. Então ela fala espanhol, né, perfeitamente. E então o que aconteceu foi que ela falou, eu tinha um sonho de conhecer a Espanha, que tal se a gente se encontrar aí na Espanha, a gente se conhece pessoalmente e a gente vê o que vai acontecer. Então eu falei, beleza. E ela chegava em Madrid, na capital, mas eu vivia na Espanha a 4 horas de Madrid. Mas aí eu já estava bem animadão, né, loirona, eu falei, eu vou lá para conhecer a criatura, né? Então eu fui para Madrid e fui buscá-la no aeroporto. Né? E quando eu a vi a primeira vez no aeroporto, eu falei, rapaz, que bichinha mais arrumada, mais aprumada, como dizem lá no Nordeste, né? E eu acho que eu vou investir nesse negócio. E aí a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente saiu para conhecer Madrid, para mostrar Madrid para ela lá e tal. E ela passou um mês, acabou vindo para Múrcia, que é a cidade onde eu vivia, na Espanha, para conhecer também e tal. E a gente acabou começando a namorar, né? E ela teve que voltar para os Estados Unidos um mês depois. E a gente continuou mantendo nossa relação, nosso contato através da internet. Era a única maneira. E aí, isso foi em outubro de 2019. Em janeiro de 2020, eu vim para cá, para os Estados Unidos, para visitá-la e para conhecer a família dela. Né? Nesse E aí eu vim momento, para cá. você veio com visto de turista mesmo ou você entrou de outra forma? Não, aí o que aconteceu? Como eu só vinha para cá como para passar, foram 20 dias, que é o tempo de férias que eu tinha na Espanha, eu falei, eu vou usar o meu passaporte e meu visto de turista que eu tenho brasileiro sem problema nenhum, né? Porque assim é mais fácil. Quando eu vim para cá já a segunda vez, já tinha nacionalidade espanhola, tinha o passaporte espanhol. Mas eu falei, eu vou usar o que eu tenho, porque eu não tenho que fazer o ESTA eletrônico nem nada, e é só para turismo mesmo. E também era um ponto positivo, porque eles já viriam que eu já tinha vindo para cá como turista e voltei para a Espanha. Então eu seguramente não teria nenhum problema ou diminuir as chances de ter algum problema na imigração. Né? E realmente foi isso que aconteceu. Eu cheguei, eu vim diretamente por. Não, eu vinha até Nova York, e de Nova York eu peguei um voo para cá. Quando eu cheguei em Nova York, eu não tive nenhum problema com a imigração. Na verdade, não me pararam para perguntar nada. Só me perguntaram quanto tempo eu ficaria e aonde eu iria. Né? Me carimbaram, me deixaram entrar sem problema nenhum. E não tive nenhum tipo de problema quando eu entrei por Nova York. E foi em janeiro de 2000. Né? Passei os 20 dias aqui, conheci a família dela e tal.
E a gente já fez planos, então, para que em abril ou em julho ela fosse para a Espanha, para a gente se casar na Espanha no civil, e depois ir para o Brasil para fazer a cerimônia religiosa, para que minha mãe pudesse participar do casamento, né? Lá no Brasil. Então, esses são os planos que a gente tinha, né? E depois do Brasil, a gente voltaria para começar a nossa vida na Espanha, mantendo a casa que a gente tinha aqui nos Estados Unidos, porque a ideia da gente era ficar 6 meses na Espanha, 6 meses aqui, ou uma temporada aqui, outra temporada na Espanha, porque nosso objetivo nunca foi vir para cá para morar aqui nos Estados Unidos, para ter uma residência fixa aqui definitivamente, né? Até porque eu gosto muito da Espanha, ela adora a Espanha, eu acho que ela gosta mais da Espanha que eu, né? Mas eu gosto muito do frio, eu gosto da neve. Então eu falei, a gente mantém as duas coisas, porque se a gente quiser vir para cá, a gente vem para cá, se a gente quiser ficar lá, a gente fica lá e não tem problema. E quando ela foi me deixar no aeroporto, em janeiro, já no final de janeiro, a gente já viu uma coisinha estranha, que já tinha as notícias a respeito do vírus, né, da pandemia, que já estava começando, e em Seattle tem uma comunidade chinesa muito grande. E a gente viu que a maioria da galera dos chineses estavam de máscara, né? E a gente falou, rapaz, estranho, né? Eu já sei que os japoneses gostam muito desse negócio de máscara em lugar público, mas os chineses normalmente não usam tanta máscara. E foi quando começou a danada pandemia. Então eu voltei para a Espanha com esse projeto, né? E entre abril e julho a gente ia se casar na Espanha e aí ia colocar os papéis para poder legalizar ela e o filho dela lá na Espanha. E a gente ia para o Brasil fazer o religioso, depois voltar para a Espanha. Chegou a danada da pandemia e tudo foi por água abaixo, né? Todos os nossos planos mudaram. Eu fiquei isolado na Espanha, ela ficou presa aqui nos Estados Unidos, a gente não podia viajar. E a gente ficou durante praticamente todo o ano, né, desde janeiro até setembro, sem se ver pessoalmente e com nossos planos todos perna para cima, né? Patas arriba, como a gente diz em espanhol. E aí o que aconteceu foi que, durante esse processo, a gente sempre tinha aquela esperança todos os meses, será que vai abrir as fronteiras? Será que esse vírus vai diminuir? E a gente só via a coisa escalar para pior, para pior, para pior, para pior, para pior. E aí e o que aconteceu? O meu trabalho, por isso eu também citei o negócio do meu trabalho, o meu trabalho na Espanha estava ligado ao tabaco, a cigarros, né? O que aconteceu? Durante o processo de pandemia e os lockdown, o que acontecia? Os bares, os restaurantes estavam fechados, né? Com os restaurantes fechados, cada vez que você fechava, dava um lockdown, a empresa que eu trabalhava ficava não só sem ganhar dinheiro, porque o pessoal não comprava o cigarro nas maquininhas, que é onde a gente tinha a maior renda da empresa, vinha dessas vendas, como todo o tabaco, todo o cigarro ficava nessas máquinas. O cigarro fica muito tempo nessas máquinas, eles acabam ficando secos e você tem que tirar e jogar fora. Mas não pode jogar fora em qualquer lugar, tu tem que pagar uma empresa que destrua isso, né? Então, além de ter prejuízo do material que você está perdendo, você ainda tinha que perder dinheiro para pagar para destruir, né? Então, o que aconteceu? A empresa começou a cair, porque não tinha uma outra fonte de renda, né? Até tinha, porque
A gente tinha, há uns anos atrás, como eu falei, eu tinha ido à China, através dessa empresa, que a gente foi para lá para montar uma empresa em Senegal. Então eu fui para a China para comprar maquinária pesada, tratores, escavadoras pesadas, essas enormes, para alugá-las para o governo do Senegal. Então a gente montou, o meu chefe montou uma empresa lá em Senegal e me mandou para a China para comprar essas máquinas. Só que aí o que aconteceu? Com a pandemia, o tabaco já não dava dinheiro, o cigarro já não dava dinheiro, e a gente não podia ir viajar para o Senegal. Então, os equipamentos e a empresa da gente estava completamente abandonada lá no Senegal. Então, não gerava dinheiro. Então, a empresa começou a cair e começou a demitir as pessoas. E realmente fechou. A gente tinha galpões e tudo isso, foi fechando, vendendo, pagando. Os últimos meses que eu trabalhei lá, a gente ficou 6 meses sem receber, trabalhando sem receber. Então chegou o momento que eu falei, rapaz, a coisa aqui tá feia, né? Então eu falei, bom, a solução é dar continuidade à minha vida. Eu não posso ficar parado em, em detrimento de tudo isso por causa da pandemia. A gente tem que buscar alguma solução. E eu já estava decidido a me casar. A gente já tinha decidido isso. Então eu falei, bom, já que eu vou ficar sem trabalho aqui, vamos fazer o seguinte: eu vou para os Estados Unidos, a gente se casa, aí a gente dá entrada nos papéis no consulado espanhol, para que você tenha os documentos e a gente possa vir para cá, para a Espanha, e a gente continua nossa vida aqui. E o que eu vou tentar, o que eu estava tentando fazer, é quando chegasse aqui, era tentar buscar um trabalho como que a minha esposa trabalha. Ela trabalha numa fundação e ela trabalha desde casa, ela trabalha online, antes mesmo da pandemia. Né? A função dela ela trabalha na fundação que ajuda os estudantes de universitários de baixos recursos, que a maioria deles são imigrantes ou filhos de imigrantes, né? De várias nacionalidades aqui em todo o estado de Washington. Na verdade, a fundação funciona em todo o país, mas ela trabalha especificamente aqui no estado de Washington. E como ela é advogada, ela tem um nível de estruturamento financeiro muito bom, e o trabalho dela permite ela continuar trabalhando em qualquer parte do mundo. Eu falei, eu preciso trabalhar numa coisa assim também. Então eu falei, bom, eu vou para aí, a gente se casa, eu vejo se eu consigo um trabalho desse tipo, um trabalho para trabalhar de casa, a gente volta para a Espanha. E a gente continua os nossos planos a partir daí. Então, aí eu decidi buscar uma maneira de sair da Espanha, porque recorda que a gente estava em plena pandemia, a gente não podia viajar, as fronteiras estavam fechadas, só que aí teve aquela brecha em que Turquia e México permitiam você entrar no país, fazer sem precisar nenhum tipo de comprovante, e você ficando num desses dois países durante 14 dias, você podia viajar para os Estados Unidos e entrar nos Estados Unidos sem problema. Bom, sem problema não, porque algumas pessoas tiveram problema. Mas existia essa possibilidade. Então eu falei com a minha esposa, eu pego minhas coisas e vou para aí. Então o que eu fiz? O apartamento, minha casa na Espanha, eu fechei minha casa, guardei todas as minhas coisas pessoais num trasteiro, que é um quarto específico que tem na parte de cima dos edifícios lá. Guardei minhas coisas lá e falei, bom, deixa o apartamento aqui preparado, vazio só com os móveis, né? E depois eu volto para cá, a gente continua. Deixei meu apartamento lá e fui para o México. Passei 14 dias lá no México, fazendo a quarentena, fiz o teste PCR e entrei nos Estados Unidos. Né?
Quando eu entrei a segunda vez nos Estados Unidos pelo México, eu já entrei como espanhol, né? Por quê? Naquela época, o Brasil estava muito mal com relação aos números do Covid, e os Estados Unidos tinha fechado as fronteiras com o Brasil. Então, não aceitava que entrassem brasileiros nos Estados Unidos. Então, eu falei, agora é hora de usar o passaporte espanhol. Então, eu fiz o processo para um europeu, é diferente, você não tem que passar pelo consulado, você tem que fazer simplesmente um, É um formulário? Como que funciona assim o ESTA? um sim, um formulário chamado ESTA, né, que é online, né, então é muito simples de preencher, você preenche, envia, né, paga uma taxa, se eu não me equivoco, eu paguei foi 5 euros, uma coisa irrisória, né, e normalmente eles dizem que demora de 2 a 3 dias úteis para poder chegar ao resultado se foi aprovado ou não o teu ESTA. Normalmente, 99,9% dos casos é aprovado, né? E o meu chegou em 6 horas, mais ou menos, já estava já no site dizendo que estava aprovado. Então, tu imprime, ou coloca na aplicação do seu celular e viaja, né? Então, não tem muito problema. O problema do ESTA é que quando você vem com um visto no teu passaporte brasileiro, você tem 90 dias para ficar nos Estados Unidos como turista. E eu só tinha 45 dias com esta, né? Então é menos tempo. Você tem muito menos tempo para estar com esta, metade do tempo. Então esse é o problema do ESTA. Outra desvantagem do ESTA é que uma pessoa que tem um ESTA, ele não pode fazer uma mudança de status para estudante, por exemplo. Turista brasileiro com o seu passaporte e com seu visto durante esses 90 dias, existe uma possibilidade que você consiga, existe meios que você consegue mudar teu status de turista para estudante. Já com esta, isso não é possível. Mas como o meu objetivo era vir para cá, casar e picar a mula, né, eu falei, beleza. Então eu vim, não tive nenhum problema durante o processo de preparação do ESTA, durante a viagem do México, da Espanha para o México também, sem problema nenhum. O México estava em pleno carnaval, estava em plena festa lá, praticamente tudo aberto. Mas eu tive que ficar realmente isolado, porque eu não queria que quando eu fosse fazer o exame do Covid, que desse positivo, porque eu estava de festa lá no, no México, né? Obviamente que eu fui para algumas praias, eu fui conhecer algumas coisas, sempre tomando todas as precauções possíveis e em lugares isolados o máximo possível, né? Um lugar lindo, maravilhoso, quem puder conhecer o México, vale a pena também, é um lugar legal. E aí fui do México para Nova York e depois de Nova York para Seattle outra vez, né? E quando eu entrei em Nova York, eu sequer tive contato com nenhum agente da imigração. Era tudo eletrônico, tinha uma cabinezinha que você entrava aí, coloca o teu passaporte, coloca os tuas digitais, você tira uma foto, tu preenche algumas coisinhas ali na tela do computador e fora, né? A única pessoa que falou comigo foi um agente que me indicou onde é que estavam as malas. Só. Não tive mais contato com ninguém e ninguém me perguntou nada. Então, também essa é uma das vantagens de você ir para os Estados Unidos com passaporte europeu, né? Tem menos burocracia, é menos provável que parem qualquer tipo de pergunta, exceto se você estiver fazendo alguma coisa errada mesmo, né? E foi assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, mas com a ideia de que me casar e ir embora. Tanto que eu cheguei aqui no dia 15 e a gente já tinha o casamento já programado para o dia 19 de setembro.
E aí, no dia 19 de setembro, a gente se casou. E o interessante é que minha esposa e eu fazemos aniversário no mesmo dia, nascemos no mesmo ano, temos a Caraca. mesma idade, né? E, e nos casamos também no dia 19 de setembro, que é o dia do nosso aniversário. Então não tem como errar. A gente Quando que brinca que é vocês muito mais por. se casaram? Então, minha esposa sempre diz, isso daí você tá, foi muito bom pra você, porque aí você não tem como esquecer nem a data do casamento, nem a data do meu aniversário, né? E pra mim é uma maravilha, porque eu esqueço muito as coisas e esqueço muito fácil as coisas, então, principalmente data, nomes, eu tenho muita dificuldade. Acho que a sua E internet. Aí, voltou. A sua internet deu uma frisada aqui. voltou, né? Sim, deu uma congeladinha. Então foi assim, a gente veio para se casar, só que aí, como na minha vida nada é fácil, né, muitas vezes as coisas se complicam, o que aconteceu foi que para a gente voltar para a Espanha, a gente precisava de um documento do consulado espanhol aqui dos Estados Unidos, que é em São Francisco, inclusive, o consulado, mais perto daqui, é aí. Então a gente teve que pedir uma coisa que eles chamam livro de família e registrar o meu casamento no consulado para que quando minha esposa e o filho fossem para a Espanha, que eles pudessem entrar no país já com toda a documentação certinha. Só que nossa amiga pandemia não ajudou nadinha. Por quê? Eu esperei durante quase um ano, para dizer, foram 11 meses e alguns dias, até que saiu o meu livro de família. Então eu fiquei aqui um ano parado, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. A única coisa que eu fiz foi tirar a carteira de conduzir, né, a licença, o drive license. E E nesse caso, aí no caso, você chegou a ficar indocumentado aqui. não, aí é que Tá. está. Quando a gente viu que o processo com o consulado, eu sempre ligava para eles falando assim, olha, o consulado está parado, não funciona, da pandemia, a gente está fechado. E aí foi chegando perto da data de eu ir embora, né, que eu tinha a passagem de volta e que vencia o meu prazo aqui, a gente começou a ficar preocupado e fomos ver o que a gente pode fazer, né? E ir daqui para lá sem os documentos da minha esposa, primeiro é arriscado, inclusive que ela não pudesse entrar na Espanha, e se conseguisse entrar para conseguir tirar os documentos lá, ia ser um martírio, né? Então o que a gente fez? A gente deu a entrada no meu processo migratório durante o tempo que eu estava legal aqui. Então, isso foi em setembro, né? Então, quando foi no começo de dezembro, que foram 15 dias antes ou uma semana antes de terminar o meu status aqui, a gente deu a entrada no meu processo migratório, que não era a nossa ideia, mas era a única maneira que eu pudesse estar aqui de maneira legal até que saísse os documentos para que a gente pudesse voltar para a Espanha. Então, a gente colocou os papéis como familiar de cidadão americano pedindo o green card diretamente, né? Obviamente, com isso, você tem que pedir o green card, mas também tem que pedir a, a autorização de viagem e a autorização de trabalho, que isso vem primeiro, né? Primeiro você recebe essas duas coisas e depois é que você passa pelo processo de entrevista para ter o green card, né? Só que também, por causa da pandemia e todo esse problema que estamos passando, né, a acumulação de trabalho que teve no governo aqui, no processo migratório, também ralentizou
muito e eu demorei muito tempo, eu só recebi a autorização de trabalho e de viagem em setembro passado. Então, eu passei mais de um ano aí, meio que parado, fazendo coisas aleatórias e por conta própria. Voltei à universidade, né, eu voltei a estudar. Agora eu estou fazendo um curso universitário aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Brigham Young, BYU. E todos os nossos planos foram por água abaixo, porque agora o que acontece? A gente quer voltar para a Espanha, mas as nossas... Como a gente tem o filho dela está em idade de colégio, para ele mudar para lá agora na atual situação, é muito complicado. Então é mais fácil que ele termine o college aqui e depois a gente se mude para lá, né? Ele atualmente está fazendo um curso de espanhol e tal. Então, a minha vinda, que era para vir para cá simplesmente para casar-me e ir embora, acabou se alargando muito no tempo por causa da pandemia, o que fez com que a gente tivesse que fazer muitos ajustes nos planos que a gente tinha. Então, o meu plano agora é ficar aqui, acompanhar o Samuel até que ele se gradue no college, aproveitar esse tempo para trabalhar, né, que é o que eu estou fazendo agora. Esse trabalho que eu faço, eu também tive um outro trabalho que eu trabalhei antes também no FedEx, né, que foi logo quando chegou minha autorização de trabalho, na semana seguinte eu já consegui o trabalho na FedEx. E como eu estou fazendo um curso universitário que é ligado a essa área de controle de estoque e de project management, e de como se diz, nessa área de Atendimento ao cliente? não, de distribuição, que é o que faz a Ah, FedEx, por exemplo, né? como que chama? Então, Esqueci o nome. Esqueci o nome aqui também. também eu esqueci agora, deu um branco. Mas essa parte de distribuição, que é a mesma coisa que faz a Se- FedEx, a Amazon, né, que distribuem produtos. Seria Então, supply esse chain. supply chains, exatamente. Eu Então, tô tentando o meu lembrar a curso é palavra em muito inglês. focado nisso. Em português, né? Em português. Então, o meu curso tem muito a ver com isso. Então, o trabalho que eu tive na FedEx me ajudou muito a entender e a ver que realmente o curso que eu estou fazendo é o que eu quero fazer, que eu gosto, né? Então, é algo que vai somar mais além da experiência da minha formação na área de TI. E também porque eu necessito, que também é outra coisa que é bom falar para o pessoal, eu necessito melhorar o meu inglês para poder conseguir um trabalho remoto e aí poder voltar para a Espanha ou para poder ter essa facilidade de quando eu quiser ir para o Brasil, eu posso ir para o Brasil. Quando eu quiser ir para a Espanha, eu posso ir para a Espanha e não tenho que me preocupar com o meu trabalho, porque eu posso trabalhar de qualquer parte do mundo. Então, esse é meu objetivo aqui agora, né? É conseguir um trabalho desse tipo para que eu possa ter essa facilidade, né? Já que eu tenho família no Brasil, tenho família na Espanha e tenho agora família aqui nos Estados Unidos, então eu preciso dessa capacidade de poder viajar para onde eu precisar ou quando eu quiser, sem necessitar ficar mudando de emprego ou perder o emprego por isso, né? Lembrei, o nome é E logística. é logística, isso. Então, e a outra coisa é isso, é que o processo da gente foi bem louco, né? Durante todo esse tempo da pandemia, a gente teve que fazer muitos ajustes e a gente teve que mudar muito o que a gente tinha planejado
para poder se adaptar à atual circunstância que a gente está vivendo, né? E apesar de que não é o que a gente queria, não é que seja melhor ou pior, simplesmente é diferente, né? Tem gente que fala, não, que é uma tristeza. Bom, às vezes dá um pouco de tristeza porque você faz alguns planos e aí você tem que mudar, e às vezes isso implica que você vai se manter distante das pessoas que você gosta, da sua família, durante um tempinho mais, mas agora mesmo eu posso voltar para o Brasil, eu posso voltar para a Espanha, eu posso viajar para lá e para cá, tenho essa liberdade, né? Então, isso é muito bom. E com relação ao idioma, que é uma coisa meio polêmica, né, Roger? Se Muito. falar inglês é importante ou não é importante, né? Eu acho que falar inglês é muito importante, né? Se você quer vir para cá, é o idioma deles, né? Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu fui para a Espanha é que, como eu falei no princípio, eu pensava que sabia falar espanhol. Quando eu cheguei na Espanha, no primeiro dia, eu, eu falei, rapaz, essa galera não tá falando espanhol não, né? Pelo menos não é espanhol que eu aprendi, né? Então eu não sabia falar espanhol. Eu tinha uma vaga ideia de como falar espanhol. E então, hoje em dia, eu escrevo perfeitamente espanhol, eu falo bem espanhol, eu posso me comunicar com qualquer pessoa em espanhol. Dentro da Espanha também tem alguns idiomas ou dialetos, né, que eu também sei falar, que é valenciano, galego e só não sei falar euskera, que é um outro dialeto que tem na Espanha, mas é muito complicado, eu não consegui aprender. E uma das coisas que eu sempre tive na cabeça é que se eu quero me integrar na sociedade, se eu quero demonstrar respeito às pessoas e à sociedade que você está vivendo, que te dá de comer, a primeira coisa que você tem que saber fazer é falar bem o idioma. Porque não só te ajuda como pessoa, como indivíduo, mas também é uma forma de você demonstrar respeito às pessoas com que você convive, né? Com aquela cultura que você convive. Se você está vindo para cá só para passar uma temporada e depois vai embora para o Brasil, tá certo, não precisa falar inglês, aprender inglês perfeitamente se você não quer. Mas se você quer ter uma vida aqui, na minha opinião, tem que aprender a falar inglês e falar bem. E quanto melhor você falar inglês, mais oportunidades e melhores oportunidades você vai ter, né? Porque o pessoal fala, tu vem para cá e você vai conseguir trabalho mesmo que você não fale inglês, porque tem muito brasileiro em algumas cidades, tem muito latino, né, em algumas cidades. Isso é verdade. Aí depende muito de cada um dizer ou saber qual é o tipo de trabalho que você quer ter, né? Se você quer ter um trabalho melhor, você tem que falar melhor inglês. Se você quer ter um trabalho mais inicial que não necessita falar inglês, perfeito, isso é coisa de cada um, né? Mas no meu ponto de vista é isso, se você quer ter mais oportunidades e melhores oportunidades, tem que falar inglês.